Bom dia, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula da Língua em Foco. E hoje a gente vai falar sobre variação linguística e níveis de registro. Quando a gente fala de variação linguística, né, a gente entende que toda a língua ela evolui, modifica-se, né, continuamente, já que acompanha as necessidades dos falantes e da sua cultura, né? A sociedade ela é dividida em grupos e cada grupo utiliza a língua segundo sua necessidade e sua identidade, desculpa, e suas necessidades linguísticas, né? Então, há pessoas mais velhas e os mais jovens, e óbvio que a forma como uma pessoa mais velha, né, de idade fala é diferente de uma pessoa que é mais jovem. Tem o falante da região Nordeste, da região Norte, né? Os que preferem rock, os que preferem pagode. Então, isso é que a gente chama de variação linguística. Vamos lá para o primeiro tipo. O primeiro tipo é a variação diacrônica, que é quando a lia varia no tempo e essa variação passa a ser notada ao comparar dois estados de uma língua. O processo de mudança é gradual, ou seja, não acontece de repente. Então, a variação diacrônica, ela é aquela variação da língua com o tempo. Então, de que forma a gente pode observar isso? Com a palavra você hoje, no nosso português atual, mas lá no português colonial, ele era vossa mercê, vós mercê e mercê. E hoje, no nosso português atual, ele já é você, a depender de onde se fala você e se, né? Então, houve uma variação com o tempo, que a gente chama de variação diacrônica. A diatópica, né, quando a língua varia no espaço, né, pois pode ser empregada diferentemente dependendo do local em que o indivíduo está. A variação diatópica diz respeito justamente às diferenças linguísticas que podem ser vistas em falantes de lugares geográficos diferentes. Então, a variação diatópica, a gente está falando de geografia, de espaço. Então, a gente pode observar a partir dessa imagem que são os falares de regiões diferentes, né? O oxente, oxe, o so, o ai, o che, o ba, são expressões linguísticas de regiões diferentes. O oxente e o oxe, que é muito utilizado na região Nordeste, o so e o ai, que é muito utilizado pelos mineiros, o ba e o che, que é muito utilizado pelos gaúchos. Então, é isso que a gente chama, né, de variação diatópica. Já a variação diastrática é quando a língua varia de acordo com os fatores sociais. Então, a variação social está relacionada a fatores como faixa etária, grau de escolaridade e grupo profissional, e é marcada pelas gírias, jargão e pelo linguajar singelo, já que são aspectos característicos de certos grupos. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, dois jovens conversando na primeira imagem, né? E aí, mano, e aí o outro fala, né, brother, são dois jovens conversando que é totalmente diferente de duas pessoas adultas maduras conversando, seria muito diferente a fala. E aí o outro exemplo do personagem muito conhecido, Chico Bento, né, em que ele fala, padre, não cometi nenhum pecado nessa semana. Aí o padre fala, parabéns, Chico, como você conseguiu dormir o tempo todo? Então, a fala de Chico Bento, ele revela uma fala regional de pessoas que moram em comunidades rurais ou que são consideradas pessoas, né, com uma baixa escolaridade. A variação diafásica é quando a língua varia de acordo com o contexto comunicativo. Isto é, a ocasião determina o modo de falar, né? Que pode ser formal ou informal. E esta variação, portanto, refere-se ao registro empregado pelo falante em determinado contexto interacional, ou seja, depende da situação em que a pessoa está inserida. Logo, existem momentos em que a gente precisa utilizar
uma linguagem mais formal, existem contextos e situações que a gente precisa utilizar uma linguagem formal e existem situações em que nós podemos empregar uma linguagem informal, que seria a linguagem coloquial, né? Então, a forma a quem eu me dirijo, né? A linguagem que eu utilizo para me dirigir ao poder executivo da cidade é muito diferente da forma como eu converso em casa com meus pais, né? A linguagem é muito diferente. É esse mais ou menos o exemplo da diafásica. Vamos lá. Os níveis de registro está relacionado justamente com esse último tipo de variação que nós vimos anteriormente, né? Então, a gente precisa entender que na variação diafásica, o falante, de modo geral, ele procura adequar sua linguagem aos seus interlocutores, né? Ou ao seu interlocutor, ao contexto, ao ambiente que se encontra e ao assunto tratado. Então, por exemplo, se uma pessoa não conhece bem o seu interlocutor, ou se ele tem mais idade, o tratamento costuma ser mais formal, né? Já se for um parente ou um amigo, o tratamento será informal. E aí eu trouxe para vocês os 3 tipos, mais ou menos, que a gente utiliza como níveis, né, de justamente desse modo da gente procurar adequar a linguagem. Então, a gente utiliza a linguagem formal para situações de formalidade, né? A linguagem, o nível de registro comum, né? A fala comum é quando a gente está numa situação de linguagem em que o ambiente ele é familiar, então ele exige uma menor formalidade, e o coloquial, que é quando a formalidade é tanta que a gente passa a utilizar gírias, né, uma linguagem um pouco mais afetiva, mas também faz parte também do coloquial algumas expressões vulgares também, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou me mandar uma mensagem no privado pelo WhatsApp. Um forte abraço.